Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 19, versículos do 45 ao 48. E no Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, nós vemos Jesus completamente decepcionado com as autoridades religiosas da época. Porque quando ele chega no templo, ele vê que o templo havia sido tomado pelos comerciantes, pelos negócios, pelas vendas, ou seja, aquilo que era a essência, ou deveria ser a essência do templo, da igreja da época, que era a oração, que era a comunhão com o Pai, estava agora cheio de práticas mundanas. E Jesus, tomado ali de uma grande ira, expulsa todos os vendedores. Expulsa, porque ele vai dizer: não façam da casa do meu pai, de uma casa de oração, de uma casa de comércio. E expulsa todos. Imagine a decepção de Jesus. O lugar onde deve ser de encontro com Deus, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, havia sido ali colocado um monte de outras sugestões que afastavam as pessoas de Deus. Então está aqui. O fundamento da igreja é de nos levar para Deus e trazer Deus para nós. Ou seja, de fazer com que haja essa conexão, essa intimidade entre nós e o Pai. Assim nós temos que estar na igreja. Assim deve ser a igreja, que leva e que traz Deus para cada um de nós. Que a gente nunca desvie o nosso olhar daquele que é o centro, nosso Senhor Jesus Cristo. Haverão as misérias humanas porque a igreja somos nós. Jesus Cristo é a cabeça, santa, pura, imaculado. E nós somos os corpos, o corpo dessa igreja, os membros que aferem pelos seus pecados. Mas que nós nunca olhemos para o corpo, façamos parte do corpo, mas olhemos para a cabeça, aquele que é a alma, o Espírito Santo é a alma da igreja, para aquele que é o fundador dessa própria igreja, Jesus Cristo. E o Evangelho diz assim: naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós vemos aqui os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo, aqueles que eram os doutores, os sábios, procurando um modo de matar Jesus, até que encontraram, como nós vemos nas Escrituras. Mas por que matar aquele que era o próprio Deus? Por que matar aquele que anunciava o amor, aquele que pregava a misericórdia, aquele que vivia a compaixão, aquele que não tinha outro sentimento nele que não fosse o bem, que não fosse o amor? Por quê? Porque Jesus incomodava. Porque a proposta do Evangelho, que é uma proposta de santificação, uma proposta de conversão, uma proposta de mudança de vida, ia em encontro com aquilo que aqueles homens não queriam fazer. Eles queriam continuar na situação que estavam, obtendo lucros, obtendo benefícios daquela posição e esquecendo por que estavam ali. Porque se estavam ali foram porque Deus, foi vontade de Deus, mas deixaram de fazer a vontade de Deus para fazerem as suas próprias vontades, as vontades humanas. E nós, a exemplo desses homens, precisamos olhar para a nossa vida para ver se estamos fazendo a vontade de Deus ou se estamos fazendo a vontade dos homens. Claro, se a vontade dos homens for a vontade de Deus, não há problema, estaremos fazendo a vontade de Deus, mas precisamos estar sempre atentos, porque a casa de Deus é uma casa de oração, é o lugar onde se cria essa intimidade com Deus. E que nós também possamos, sendo membros,
sendo coparticipantes dessa casa, também ajudar, né? Primeiro ir ao encontro do Senhor e depois ajudar as pessoas que também vão ao encontro do Senhor. Nós não podemos trazer as pessoas para nós assim como esses homens faziam. E quando Jesus apresenta uma outra proposta, apresenta o Pai, apresenta um Deus amoroso e quer que todos vão nessa direção, aqueles homens ficam magoados e querem matá-los. Então nós também, a exemplo de Jesus, precisamos pegar as pessoas e levá-las para Deus, porque Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.